Bom, pessoal, como comentários finais aí, né, essa questão da confiabilidade do ajustamento, como é um assunto aí que a gente vem investigando, né, nos últimos anos aí, o nosso grupo de pesquisa, né, eu, meu orientador, né, o Matsuoka, o Vinícius Rofato, né, que é nosso parceiro aqui também do grupo de pesquisa também lá da Federal de Uberlândia junto com o Tomil, e outros aí que nós temos, né, outros parceiros de pesquisa, né, na URGS, na Unicinos, enfim. Então, aqui eu gostaria de fazer alguns comentários, né, porque essa teoria de confiabilidade, né, que a gente viu em aula, né, ela é muito simplificada, né, e, na verdade ela está avançando bastante aí, né, em termos científicos nos últimos anos. Então, claro, eu vou comentar rapidamente, né, apenas algumas das principais questões, né. Então, a primeira coisa é a tese do Vinícius, né, uma extensão à teoria de confiabilidade em geodésia, foi defendida esse ano, bem recente, tá? Então aqui tem o atual estado da arte do tema, né? Uma revisão em português aí, né? Então, uma literatura bastante recomendada, né? Já está disponível ali no Lume da URGS, né? Então, só digitar ali no Google o nome Vinícius Francisco Rofato, o título da tese, enfim, vai ser redirecionado aqui para esse endereço onde tem o arquivo PDF com a tese no repositório digital da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, então aqui tem uma indicação bibliográfica, né? E aí, claro, aí os artigos, para quem quiser se aprofundar mais, aí aqui nessa tese tem uma lista de referências recheada aí dos artigos mais recentes aí no tema, né? Bom, e aí além disso, algumas questões que eu comentei, né, comentei nos vídeos, mas deixei por cima, né, dizendo que eu ia comentar depois. Então a primeira delas, tá, é a questão dos múltiplos outliers, né? Então, na prática, as observações não vão ter apenas um erro grosseiro, né? Quando o número de observações é relativamente elevado, né? Elas podem ter aí dois ou mais, né? Outliers causados por erros grosseiros nas observações. Então, obviamente, os parâmetros não vão ser afetados de forma individual, como a gente viu pelaquela confiabilidade externa, relativa somente a uma observação por vez, né? Vai haver um efeito conjunto, né? Uma influência simultânea, né? De dois ou mais outliers quando não detectados, né? Então, para esse caso, a gente tem que adotar medidas de confiabilidade generalizadas, né, para múltiplos outliers, né, ou seja, quando o nosso Q ali é maior do que 1. Né. Então, aqui é um artigo do Journal of Geodesy, né, inclusive a Springer, né, nesse momento de pandemia, está com o acesso liberado aí, né, aos seus periódicos. Então, esse artigo foi publicado em 2010, né, foi esse artigo posso dizer que mudou a minha vida acadêmica, por assim dizer, né? Foi bem na época que eu estava no mestrado e foi a partir desse artigo que eu desenvolvi toda a minha pesquisa de mestrado, teste de doutorado e, enfim, né, de lá para cá desde então. Então aqui ele apresenta essas medidas de confiabilidade relativas aí, né, aos casos onde a gente tem múltiplos outliers no vetor das observações, tá? Então esse é o primeiro comentário, né? Então, mesmo que a gente aplique o data snooping, porque o data snooping ele pode ser aplicado no contexto dos múltiplos outliers, né? Ele só vai identificar um por vez, mas ele vai identificar múltiplos outliers, né? Então, nada nos impede de aplicar o data snooping. A questão é a confiabilidade por trás, né? Então, se a gente está pressupondo que podem haver múltiplos outliers não detectados, né, nas observações, aí a gente tem que usar medidas de confiabilidade generalizadas para múltiplos outliers, né? Porque elas não são necessariamente relativas a testes estatísticos para múltiplos outliers simultâneos, né? Que é o contrário do data snooping, que é apenas um por vez, porém de modo iterativo. Elas são medidas da confiabilidade, né? Então, qualquer influência de erros não detectados, né? Então, múltiplos erros não detectados, né? Independente né, se o teste estatístico foi pelo data snooping ou não, né? Enfim. Então, essas medidas de confiabilidade generalizadas, né, especialmente a confiabilidade externa, né, sobre os parâmetros, então o ideal é elas serem analisadas dessa forma generalizada. Né, e aí, esse artigo, né, seria a principal referência, mas claro, tem trabalhos tanto antes quanto depois, né, no assunto. Minha tese, minha dissertação de mestrado,
ter uma boa revisão também, né, sobre isso. Então, esse é um primeiro comentário, tá? A questão das medidas de confiabilidade para múltiplos outliers simultâneos, né, quando não detectados. Outra questão é aquela questão do valor crítico otimizado por Monte Carlo, né? Então, quando a gente adota ali um valor crítico para o data snooping teórico, tabelado, enfim, em função da uma distribuição normal padrão 1D, né, a gente não está, de fato, ali, né, considerando que o data snooping vai ser aplicado num contexto de múltiplas hipóteses alternativas, né? Então, aquele nível de significância que a gente tem, né, ele não necessariamente ele reflete a realidade, né? E aí, mesmo que a gente aplique a desigualdade do Bonferroni, né, ou aquela outra formulinha um pouquinho mais complexa que o Bonferroni, essas também são fórmulas aproximadas, né, porque elas ignoram ali a correlação que vai haver entre as estatísticas de teste do data snooping, tá? Então, a maneira ideal mesmo é obter um valor crítico por simulações Monte Carlo, né? Então, isso aqui são figuras de um artigo nosso recente aí, né, de 2020, do nosso grupo de pesquisa, que fez parte da tese do Rofato, onde a gente mostra aqui, né, não importa a probabilidade do falso alarme, né, do falso positivo, do erro tipo 1, do alfa, enfim, o valor crítico de teste, quando a gente faz por Monte Carlo, né, que é essas linhas contínuas, né, em azul e em vermelho, vai ser sempre menor ou igual ao valor crítico teórico vindo, por exemplo, da desigualdade do Bonferroni, que é essas linhas pontilhadas, tá? Então aqui a gente fez para duas redes distintas, né? A rede A e a rede B. A rede A tem uma baixa correlação entre as estatísticas de teste, porque ela tem uma alta redundância, né? Então, consequentemente, aqui, ó, o valor crítico por Monte Carlo é praticamente igual, né, ao valor crítico pelo Bonferroni. É uma diferença muito pequena quando a gente está ali na casa de um alfa maior, né? Um alfa bem baixo e são iguais, né, em termos práticos, enfim. Então, que é o que o Bonferroni assume, né, que não há correlação ali entre as estatísticas de teste. Então, é uma boa aproximação de fato. Agora, quando a rede tem uma alta correlação entre as suas estatísticas de teste, né, entre os seus resíduos, por exemplo, aqui, né, devido a essa baixa redundância dessa rede, por exemplo, aí o valor crítico otimizado por Monte Carlo, né, de fato, ele fica significativamente menor, né, do que o valor teórico previsto aí, né. E vamos lembrar, né, quanto menor o valor crítico, maior vai ser a nossa taxa de exclusões, tá? Então, enfim, a outra questão é essa questão do valor crítico, né, que o pioneiro nessa discussão ali foi um artigo do Lehman no Journal of Geodesy, em 2012, e nós vemos, né, adotando aí essa estratégia nos nossos trabalhos mais recentes, né, considerando que a gente de fato aí tá otimizando o data snooping, né, porque a gente está considerando as características de cada rede, né? Então aqui é um exemplo, né? São duas redes de nivelamento, tá? Só que cada rede tem uma matriz peso, cada rede tem uma matriz A. Né? Então é um ajustamento diferente, né? E as correlações entre os resíduos e, consequentemente, entre as estatísticas de teste do data snooping vão ser diferentes também. Então a melhor maneira de obter valores críticos, né, para esse data snooping é por meio das simulações Monte Carlo, né? Se a gente for lembrar lá da aula dos números de redundância, a gente pode gerar erros simulados, né? Não precisa nem conhecer o valor das observações, pessoal. Lembrem lá que o vetor dos resíduos, né, vale menos a matriz R, que depende da A e da peso, essencialmente, vezes o vetor de erros verdadeiros. Né? A gente pode simular esses erros verdadeiros simplesmente pela peso, né? Gerar ali erros aleatórios dentro da normal multivariada, né? Inverso da peso, a matriz de cobrança das observações, enfim. Aí, tendo a matriz R, a gente obtém os resíduos correspondentes daquele ajustamento. Né? E, enfim, aí fazendo isso 200 mil vezes, né? Aquilo que eu comentei, né? Se a gente quer um nível de significância ali de 1%, né? A gente pode ordenar ali a estatística de teste WI máxima, né? A gente calcula o WI de cada uma e armazena apenas a estatística de teste WI máxima, né? Da observação que apresentou o WI máximo naquela rodada. Ordena os 200 mil do menor ao maior, ou do maior ao menor, enfim, e vê ali, né, quais, para um alfa de 1% nesse caso, né, então 1% de 200 mil, 2 mil, né, vê qual que é o valor crítico otimizado ali que me garante 2 mil estatísticas de teste WI máximas acima desse valor, que seria a probabilidade do falso positivo, né, o erro tipo 1, de 1%,
e as 198 mil restantes, né, os 99% restantes ali, abaixo desse valor, né? Então, desse valor crítico de teste otimizado. Então, essa é uma maneira, né, de controlar melhor essa questão do erro tipo 1 ou dos falsos positivos no data snooping, tá? Bom, um outro comentário, né, é a questão do erro tipo 3, tá? Porque justamente, né, o data snooping é muito complexo porque são múltiplas hipóteses alternativas, além de serem múltiplas rodadas de teste, né? Uma vez que a gente identifica e exclui, a gente tem uma nova rede, um novo ajustamento, né? Novos números de redundância, novos resíduos, novas estatísticas de teste, enfim, a cara já mudou, já é um outro problema. Mas enfim, essa questão das múltiplas rodadas é um assunto ainda mais complexo, né? Mas vamos nos ater ao caso da uma rodada apenas, né? Só que múltiplas hipóteses alternativas, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, a gente tem valores possíveis para uma estatística de teste WI de uma observação e valores possíveis para a estatística de teste WJ de uma outra observação, né? Então WI diferente de WJ. Bom, aí a gente define um valor crítico de teste, né? Vamos supor ali 3.29, né? Para as estatísticas de teste. Então o que a gente teria? Vamos supor então que a gente teria aqui esse quadrado, né? Que seria a nossa região de aceitação da hipótese nula, né? Ou seja, não há outliers, né, nas observações. Então, definido aqui por 329 menos 329 em WI, 329 menos 329 em WJ. Né? Se as duas forem menores que o valor crítico de teste, né, a gente cairia nessa região aqui, enfim, a gente acabaria, então, aceitando a hipótese nula, né, que não há outliers nas observações. Tá? Bom, só que quando isso ocorre, né, então as duas estatísticas são menores que o valor crítico de teste, podem acontecer três coisas. De fato, nenhuma das duas ter outlier, né, seria um acerto, probabilidade dada pelo nível de confiança, né, do teste. WI, né, a observação I, poderia ser de fato um outlier, aí a gente teria cometido aqui um erro tipo 2, né, um falso negativo para WI. Ou o WJ, né, ou a observação J poderia ser um outlier, a gente tem cometido um falso negativo para a observação J, né, um erro tipo 2. Então a gente teria essas três probabilidades associadas, né, com o caso aqui de aceitação da hipótese nula. Tá? Bom, e aí se elas excederem o valor crítico de teste, né, aí a gente também tem a questão qual que é a maior, né, fica o máximo WI. Então aqui a gente teria as regiões onde a gente ficaria com a hipótese HJ, né, ou seja, a outlier na observação J, e aqui a gente teria as regiões onde a gente ficaria com a hipótese com a hipótese alternativa HI, né, ou seja, a outlier na observação I. Tá? E aqui seria justamente a fronteira de decisão, né, WI igual a WJ, aquele empate estatístico que pode ocorrer quando a rede não tem redundância suficiente, né? Por exemplo, ali duas linhas de nivelamento apenas chegando em um vértice. Mas enfim, então vamos supor que a gente aceite a hipótese HI, a outlier em HI. E aqui também, né? Então aqui a gente também poderia ter três probabilidades associadas, né? De fato, a outlier, né? HI a observação I era um outlier, aí a gente cometeu um acerto, né? Probabilidade dada pelo poder do teste. Mas na verdade, HI poderia ser um não outlier, né? Ou seja, a gente cometeu um falso positivo, né? O nível de significância. Mas também poderia ocorrer o seguinte, ó, na verdade o outlier é a observação J, mas pela propagação de erros, pela correlação dos resíduos, né, e consequentemente as estatísticas de teste, o outlier de fato estava na observação J, mas foi para HI. Então aqui é que entra essa terceira, né, probabilidade de erro, que é o chamado erro tipo 3, né? Houve uma correta detecção, mas houve uma falsa identificação, né? Então, o identificado deveria ser HJ, mas foi HI devido à correlação dos resíduos das estatísticas de teste, tá? Então, quando a gente trabalha com múltiplas hipóteses alternativas, a gente tem mais esse conceito, né, que é a questão do erro tipo 3. Tá? E, analogamente, para observação J, né? Então, vamos supor que a gente tenha ficado com a hipótese HJ, né? Ou seja, outlier em J. Se J de fato era um outlier, a gente cometeu um acerto, né? Probabilidade dada pelo poder do teste. Se o J não era um outlier, né, poderia ser ali um falso positivo, né, quando a hipótese nula fosse verdadeira, mas se a hipótese verdadeira de fato fosse a hipótese HI, aí teria ocorrido o erro tipo 3, né, correta detecção, porém falsa identificação.
era para ser identificada a observação I, foi identificada a observação J. Então, tem essa questão do erro tipo 3 aí, quando a gente está trabalhando com múltiplas hipóteses alternativas, tá? Então, o pioneiro aqui nessa questão, né, chamada análise de separabilidade, foi o Forstner, né, lá em 1983. Ele fez isso para duas hipóteses alternativas apenas, né, um WI e uma WJ, por exemplo. Mas na prática a gente tem N hipóteses alternativas, né, para o data snooping, porque cada observação é testada individualmente. Bom, aí um artigo recente do Imparato, do Teunissen, né, no Survey Review, eles nos mostram o seguinte, olha que interessante. Claro, se a gente só está testando uma única observação, né, uma única hipótese alternativa, o MDB, o menor erro detectável, é igual ao MIB, ao Minimal Identifiable Bias, ao menor erro identificável, tá? Porque, claro, a gente só está testando aquela observação, né? Então, se foi detectado, foi identificado, porque aquela ali é a nossa única hipótese alternativa. Porém, quando a gente trabalha com N hipóteses alternativas, por exemplo, a gente testa todas as observações individualmente, aí olha que interessante, o menor erro detectável diminui, porém o menor erro identificável aumenta. Tá? Tem toda uma discussão nesse artigo, tá? Mas quanto mais hipóteses alternativas nós temos, mais fácil a gente detectar inconsistências, né? Se tem alguma observação com erros ali, né, no modelo. Porém, mais difícil é identificar, né? Então, discriminar qual é a observação de fato contaminada, tá? Então, o MIB, o menor erro identificado das observações, aumenta, conforme a gente aumenta o número de hipóteses alternativas, porém, o seu MDB, o seu menor erro detectável, diminui, conforme a gente aumenta o número de hipóteses alternativas. Mais fácil é detectar, porém, mais difícil é identificar, discriminar, tá? Então, lembrando, né, os valores que a gente apresentou ali, né, na confiabilidade, na aula de confiabilidade, são sempre relativos a uma única hipótese alternativa, né, são os MDBs, né, os Minimal Detectable Bias, menor erro detectável, para o caso de uma única hipótese alternativa de teste. Tá? E aí, pensando nesse contexto real, né, do data snooping, múltiplas hipóteses alternativas, enfim, aí nós temos essas relações, tá? Em função do erro tipo 3 e etc. Tá? E aí, um último comentário nesse contexto, né, então, temos esse artigo do Yang, também no Journal of Geodesy, né, em 2013, também foi fundamental para a minha tese de doutorado aqui no caso, aonde ele mostra que não tem como a gente determinar o poder do teste do data snooping para múltiplas hipóteses alternativas, mas tem como a gente estimar uma fronteira, né, o valor mínimo para ele, pré-estipulando o valor que a gente quer para, né, o caso ali de uma hipótese alternativa apenas de teste. Né? Então, por exemplo, aquele poder do teste que a gente arbitra de 80%, na verdade, é testando apenas uma observação. Né? Então, na prática, a gente vai testar todas. Então, qual que seria o real poder do teste? Né? Não tem como saber. Teria que fazer uma integral multidimensional lá, enfim, não tem solução analítica. Porém, a gente pode estimar um valor limite, né, um limiar ali, né? Então, o poder do teste eu não sei quanto vale, mas será pelo menos menor ou igual a tanto, considerando um valor fixo para o poder do teste, no caso, unidimensional. E aí, enfim, aí não vou entrar em detalhes aqui, né? Só vou mostrar de maneira resumida os experimentos, porque é justamente isso que ocorre, né? Ele faz um exemplo ali para um posicionamento por ponto simples, né? Então, ali alguns satélites, enfim, pseudodistâncias, né, para determinar a posição do ponto. E aí, ele faz por simulações em Monte Carlo, né, o poder do teste para cada pseudodistância, né, relativa a cada satélite. Ele considerou um poder do teste de referência de 80%, tá, para gerar os MDBs, né, os menores erros detectáveis, e inserir nas observações. Então, por simulações Monte Carlo, em tese, né, as taxas de sucesso aí deveriam ser 80%. E aí ele mostra que não são, né? Todas elas são inferiores aos 80%. Por quê? Porque há correlação entre as estatísticas de teste, tá? E aí, enfim, apresentando toda a teoria aqui que ele desenvolve, né? Ele encontra quais deveriam ser os valores, né, para o menor erro detectável de cada observação, corrigindo essa questão da correlação entre as estatísticas de teste, bem como qual que seria o poder do teste mínimo, né, para cada uma dessas observações, em função dessas correlações de teste, né? Partindo do pressuposto que o poder de teste de referência é 80%
para o caso 1D, né, uma única hipótese alternativa de teste. E aí por simulações Monte Carlo, né, só que agora utilizando os valores atualizados de MDB, né, ao invés daqueles valores válidos apenas para o caso de uma única hipótese alternativa que nós vimos, né. Aí ele mostra que por simulações Monte Carlo todas as observações vão ter um poder do teste menor do que o valor que foi maior, desculpa, do que o valor mínimo que foi estipulado aqui, né. Então, por simulações Monte Carlo, ele prova que de fato, né, a gente consegue não encontrar o verdadeiro poder do teste, né, por assim dizer, no contexto de múltiplas hipóteses alternativas, mas um valor mínimo, né. Então, na prática, o poder do teste seria maior ou igual a esse valor estipulado, que é ótimo, né, porque a gente daí tem uma fronteira de referência. Eu quero um poder mínimo de tanto, né, em função aí da correlação que ocorre entre as estatísticas de teste. Claro, né, para os níveis de probabilidade que foram pré-estipulados ali, né, nível de significância e o poder do teste, para esse contexto que a gente viu, né, na nossa última aula, que é uma única hipótese alternativa. Tá? Então, enfim, essas são algumas das principais considerações que nós temos aí, né, recentemente dentro desse tema, né, mas é um mundo de pesquisa à parte, né, então a ciência aí não vai parando de avançar, né. Mas de forma geral, então é isso, né? Mais detalhes na tese do Rofato, em artigos científicos, enfim. E a disciplina, como um todo, aí, tem o seu encerramento, né? Com essa questão aí da confiabilidade do ajustamento. Né? E espero, enfim, que seja útil aí nas pesquisas, né? Que vão ser desenvolvidas aí ao nível de pós-graduação aqui no nosso programa.